Shalom, bom dia, Deus abençoe a sua terça-feira, seja rica de bênção, o óleo fresco da unção sobre a sua cabeça nesta manhã. Em nome de Jesus, que o óleo fresco da unção de Deus esteja sobre a sua cabeça nesta manhã. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, nessa última semana, o Espírito Santo tem ministrado muito ao nosso coração. A palavra de Deus tem queimado muito no nosso coração. E no vídeo passado de ontem, nós conversamos a respeito de qual é a sua razão e qual é a sua causa que você está apresentando diante do Senhor. Como se coloca de joelho quando você começa a orar? O que você tem colocado diante de Deus? O que você tem colocado? A causa e a razão, E a nossa irmã deu uma ideia maravilhosa que foi a renúncia. Porque nós precisamos, irmãos, renunciar. Nós precisamos renunciar todo dia. O nosso eu. Eu acho, eu penso, eu deveria. Olha, irmãos, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Mas aqui Paulo disse que preferia ser escravo do Senhor do que ser escravo do mundo. Nós não somos mais escravos do medo, porque o Senhor nos deu o espírito de ousadia e de coragem. Então, se existe sobre mim o espírito de ousadia, se existe sobre mim o espírito da coragem, eu tenho que primeiramente me enfrentar. Sabe, queridos, qual é a dificuldade que nós temos de renunciar? Sabe qual é a dificuldade que nós temos de ir além? Essa dificuldade está em enfrentar nós mesmos. É muito bom enfrentar os outros, é muito bom muita coisa. Mas quando se trata de enfrentar a mim mesmo, irmãos, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Porque a renúncia, ela só pode acontecer, eu só posso renunciar daquilo que eu tenho plena consciência. Lembra da ação consciência de ontem? Eu só posso renunciar àquilo que eu acho que não é bom, aquilo que não é certo, ou aquilo que eu sei que é bom, que é certo, mas não é para mim. Não é para mim. Então, não sendo para mim, não sendo bom para mim, é bom para outra pessoa. Então, eu tenho que renunciar àquilo, aquela causa, aquele algo, porque é bom para outra, não para mim. Aí eu preciso renunciar, eu preciso deixar ir. Renúncia, irmã, engloba muita coisa. Renúncia não é só dizer assim, eu vou deixar de fumar e deixar de beber para Jesus. Não, isso não é renúncia. Isso é você que tem que deixar. Irmãos, aqui. Isso aí é pecado. Eu tenho que abandonar o pecado. Renúncia é outra coisa. Renúncia vai além. A pecado nós temos que abandonar, confessar e abandonar. Porque nós precisamos de uma vida de santidade, nós precisamos de uma vida pura. Nós vamos já falar sobre purificação também. Bom dia, missionária Andréia. Quanto tempo? Então, existe a renúncia, mas existe também a purificação. Então, pecado, eu tenho que confessar e abandonar o pecado, independente de qual. Estou renunciando à bebida alcoólica. Não, isso aí você não está renunciando, você tem que abandonar mesmo. Renúncia é quando eu sei que aquilo não é meu, ou quando aquilo não é para mim, a parte do Senhor, querida. E aí eu vou ter que deixar ir. Aí eu tenho que renunciar. Ou então eu sei que isso aqui é meu, eu sei que isso aqui é para mim, mas eu preciso renunciar. Entende? Lá no Sermão da Montanha, se te pede para ir 1 milha, vai 2 milhas. Se te pede a tua capa, dá também a túnica. Então isso aqui, eu sei que essa cadeira é minha.
mas está tendo um problema também por causa dela, pois eu vou renunciar. Renunciar ao meu eu, renunciar à minha vontade, renunciar aos meus achismos, renunciar ao que eu quero. Eu queria tanto fazer algo, mas não agrada a Deus, ou não é o tempo de fazer, então eu vou renunciar. Então, queridos, Lucas, no capítulo 14, no versículo 25, até o 33, do 25 ao 33, tem como título o seguinte: o preço do discipulado. O preço do discipulado. Irmãos, eu gosto muito dessas bíblias que já traz assim o tópico, né? Porque muitas vezes a gente está procurando algo e passa por cima e às vezes a gente perde a benção porque está procurando, mas não encontrou. Então os tópicos é muito importante. Para mim é bom, me faz bem. Então, aqui diz o seguinte, Lucas, capítulo 14. Essa palavra é tão de Deus, Genilza, que ontem eu disse, Senhor, qual é a palavra que eu vou pregar amanhã? Quando eu abri a Bíblia, bem em cima de Lucas 14, o preço do discipulado. Olha aqui, Genilza, que eu tô aqui com aquela Bíblia velhinha, gente. Olha como tá a minha Bíblia, olha, nem capa não tem mais. De tanto que eu uso essa Bíblia, a Bíblia é Batalha Espiritual e Vitória Financeira. More Cerulo, da Central Gospel. Se alguém se interessar, a irmã Genilza que está na live, ela vende. Já estou fazendo a propaganda, tá bom? Excelente. Aí logo em seguida, tá, o tópico é o preço do discipulado, aí o preço de ganhar almas para o Senhor. Aí aqui, irmãos, diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: olha o que Jesus, isso aqui é a palavra de Jesus, o que Jesus disse para a multidão: vocês estão a fim de me seguir, quer ir comigo para o meu reino? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O 26 diz o seguinte: se alguém vem a mim e ama, olha só, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eita Jesus! Agora pesou, né? Agora pesou. Olha o tamanho dessa renúncia. Olha o tamanho dessa renúncia. Se você ama o seu marido mais do que a Deus, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, sua família, porque, irmãos, família pode dar problema, família é ruim às vezes. O problema de familiar, Jesus tem misericórdia, mas é família, né? Mas é família. E aqui está dizendo que se nós amarmos a nossa família mais do que a Jesus, nós não podemos seguir a Ele. Aí você diz assim, mas como assim? Jesus disse isso, disse. Mas Paulo vai dizer lá em Timóteo, lá em Coríntios, que se eu não estiver bem com a minha família, se eu não tiver uma família, se olharem para a minha família, como é que vai ser? E aí eu não posso ser um obreiro na igreja? Aí tem muitas contradições. Não, irmão, não tem nenhuma contradição. Nós temos sim que estar com uma família no altar, tá? Mas se ela não quiser, o que a gente pode fazer? Renunciar. Aqui, o que o Senhor quer dizer aqui é que se a minha família se opõe ao Evangelho e não quer que eu siga Jesus, pois eu tenho que renunciar a eles. É duro, mas é verdade, tá aqui. O preço do discipulado. Lucas capítulo 14, versículo 25 até o 33. E o 33 é o mais importante, mas eu vou deixar para ler no final. Entendeu, queridos? Então, queridos, nós não podemos amar nada, nós temos que renunciar a tudo. Veja bem, sabe por que pediram um rei? Por que o povo foi até Samuel para pedir um rei? Porque queriam um rei igual às outras nações. Porque os filhos de Samuel
não estava condizendo com a palavra de Deus, não estava obedecendo, estava fazendo umas coisinhas erradas. Mas Samuel continuou sendo profeta. Não tem, Samuel escreveu 2 livros, e nenhum desses 2 livros está dizendo que por causa da desobediência dos filhos de Samuel, o ministério dele foi nem arranhado. É tanto, irmãos, que nem se vê falar nos filhos de Samuel. Eu nunca nem vi ninguém pregando sobre os filhos de Samuel. Eu nunca vi nem ninguém pregando sobre os filhos dele. Ninguém nem pergunta. Só diz assim, o povo pediu um rei para Deus, mas nem diz o porquê. Porque quando o povo diz o que está lá dizendo? Samuel, os seus filhos não são como você. Então nós queremos um rei para governar. Porque ele ia entregar o cajado para os filhos. E os filhos não eram obediente à palavra. E nem por isso Deus barrou o ministério de Samuel, querido. Sabe por quê? Os meus filhos estão todos errados, mas eu vou continuar disciplinando, vou continuar puxando a orelha deles, mas vou continuar firme com o Senhor. Entendeu? Samuel renunciou. Samuel não colocou os filhos dele no ministério. Ô Senhor, porque são meu filho, mas teus filhos não estão obedientes à palavra. Então, Senhor, bota o rei. Dói, mas eu tenho que renunciar. Porque quando chega lá em Eli, a mesma coisa acontece. Hofni e Finés também faziam o que, meu Deus do céu, aqueles meninos faziam na igreja. Aí Deus foi aí onde foi levantado Samuel. E ele sabia tanto que Deus ia punir, ia pesar a mão, que quando Deus chamou Samuel, ele disse, pois é, quando te chamar, tu responde, Senhor, eis-me aqui, porque é Deus te chamando. Ele já sabia. Ele cuidou tão bem a Samuel, porque ele sabia que os filhos dele não iriam ficar no lugar. Só que ele se acomodou um pouco. Porque a palavra de Deus diz que Eli estava lá gordo, sentado numa cadeira. Tipo assim, eu estou vendo que meus filhos não prestam, mas eu não estou renunciando, eu estou deixando eles irem dessa forma. Estou aqui acomodado. Não, queridos. Tem que haver a renúncia. Sabe, queridos? Tem que haver a renúncia. Quando a gente vem para Jesus, nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Tem gente que vem para Jesus, aceita Jesus, se batiza, aí começa a frequentar, já passa a ir para servir a Deus em algum ministério, mas não renuncia o ego. Aliás, não renuncia o ego, não renuncia a soberba, não renuncia o orgulho, não renuncia a fofoca, não renuncia a mentira, é falando mal da vida alheia, é procurando defeito que os outros têm, é fazendo isso, é fazendo aquilo. Irmãos, eu chamo isso de entretenimento. Porque enquanto você está olhando, caçando, onde é que está o defeito de alguém, tu está escondendo o teu. Porque se nós estivermos ali, porque a partir do momento que eu estou procurando saber aonde que o irmão caiu, aonde que o irmão... É porque eu ainda não renunciei à fofoca. Eu ainda não renunciei ao disse-me-disse. Eu ainda não renunciei às obras da carne. Nós vamos já ler sobre ela. Eu não renunciei à obra da carne. Eu ainda não renunciei à entrega. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, e você sabe. E você sabe, a pior coisa que tem é você congregar num lugar, é você trabalhar num lugar, é você conviver dentro de casa com alguém que ele não olha para si mesmo, ele só olha para a vida do outro. Ele só olha para o defeito do outro, ele não olha para o defeito dele. Ele não procura se purificar. Porque aqui está dizendo que antes de eu tirar o arqueiro do olho do outro, eu olho por meu. E no nosso meio mesmo, o ditado que existe é o quê? Quando eu vejo a barba do vizinho queimar, eu boto a minha de molho. A Bíblia diz isso.
Aliás, é um ditado que existe. Então, querido, ao invés de eu estar caçando o defeito do outro, eu estou dizendo, Senhor, estão dizendo que fulano é assim, assim, assado. E eu, Senhor? O que não estão dizendo também a meu respeito? Senhor, eu tenho que me consertar aqui, eu tenho que me consertar ali, mas não renuncia, irmãos. É renúncia. Ah, mas eu gosto tanto de tomar um açaí, mas hoje eu não posso tomar o açaí porque hoje eu tenho que pregar lá no hospital. Eu tenho que ir todo dia, tem. Escolha outro horário para você tomar o açaí. Sabe, querida, a renúncia, ela dói. Eu achei muito bonito 2 episódios que aconteceu com a Ana Paula Valadão. Primeiro é que ela, infelizmente, ela era escravizada pelo espírito da mentira. Ela mentia. E um dia ela estava numa reunião do Ministério de Louvor e ela soltou uma mentira. Na mesma hora ela confessou, ela disse, gente, isso aqui é mentira. Eu estou mentindo. E eu tenho problemas com a mentira. Eu quero que vocês me ajudem. Queridos, ela foi liberta. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, confessai os seus pecados uns para os outros, que você será curado, que você será liberta. Entendeu, queridos? Isso é bíblico, isso é real, isso é verdadeiro. Outra vez ela queria comprar uma saia e ela perguntou para o marido dela se podia comprar, se o dinheiro dava para comprar aquela saia. Ela disse que não, não dá. Ele disse que não dava, porque tinha que fazer uma reforma, ia fazer não sei o quê. E ela confessou isso num congresso de mulheres. Ela disse que eu poderia muito bem ter comprado a saia sem conversar com ele, porque o dinheiro é meu. Eu estava comprando com o meu dinheiro. Mas eu fui lá e perguntei para ele. E isso foi renúncia. Isso é renúncia, irmãos. Essa parte da conversa as mulheres não gostam. Essa parte da renúncia as mulheres não gostam, porque é uma renúncia que vem casada com submissão. E as mulheres não gostam. Entendeu? Mas eu achei fantástico, porque ela confessou isso num congresso de mulheres. Tanto ao vivo, mais de 6.000 mulheres, como pela internet. Entendeu, irmãos? Outra vez ela confessou que ela estava... a agenda deles foram canceladas e eles resolveram sair para jantar e depois estava tudo bem, vieram para casa e estava assistindo um filme e ele foi assistir um filme que ela não queria assistir e aí ela zangou, pererê, parará, correu, se deitou, foi uma confusão. No outro dia de manhã, quando ele acordou, ele disse assim, eu quero orar por você para você se libertar porque você estava endemoniada com o espírito da Jezabel. Pastor Gustavo Bessa disse isso para ela, Ana Paula Valadão, líder do Diante do Trono. E ela pediu perdão e orou e confessou. Lá no Congresso de Mulheres, irmãos. Isso é libertação, isso é renúncia, transformação, purificação e transformação de caráter. Isso é todos os nomes bons que você puder dar para alguém que verdadeiramente quer ser o quê? Um discípulo. Que verdadeiramente quer pagar o preço do discipulado. Porque aquela só não renunciou, não. Ela fez tudo o que deveria. Entendeu, queridos? A gente tem que renunciar ao eu, meu irmão. Amados, Deus tem me trazido um entendimento tão grande em relação ao eu, ao ego. Tem gente que chega a ficar alvoroçado, falta o fôlego. Tô assim para a pessoa tá agoniada. E aquilo ali não é outra coisa senão uma guerra dentro dele, do eu com o eu dele mesmo. É uma guerra entre ele, entendeu? É uma guerra entre ele, porque eu quero ser o tal e eu não posso ser, porque estou cheio dos demônios. Os meus demônios estão gritando dentro de mim. Queridos. Aí a gente vai encontrar pessoas dentro da igreja que são opositores da própria igreja, que são opositores da obra, porque ele não consegue se libertar, ele se levanta contra aquele que está no mínimo tentando se libertar, porque a luz não se une com as trevas, e enquanto você não está se libertando, a luz vai te confrontar. Aí você não quer renunciar à arrogância, à soberba, e falar mal de todo mundo, andar atrás de tudo, porque assim, meu irmão, o que a Bíblia me ensina? O que a Bíblia me ensina? Se a Genilza tem algum problema, não é para mim, tá? A Genilza fez isso, a Genilza aquilo, a Genilza aquilo. Eu não sou crente?
Eu não digo que sou a igreja do Senhor? Então eu tenho que chegar na Genilza, amiga, olha, eu vou te ajudar. Estou percebendo que nessa área da tua vida você está tendo um problema. Então eu vou te abraçar e vamos aqui conversar, me explica como é que foi isso, como é que tá a tua dificuldade, eu vou lutar com você. Se amanhã, depois, a Genilza me der uma patada, não tem problema nenhum, porque Pedro também deu uma patada em Jesus. Judas também deu, tá entendendo? O papel da igreja é o mesmo, nunca mudou. Passar milhões de anos, o papel da igreja é o mesmo, nunca mudou. Então meu papel é esse, irmãos. Tem muita coisa a mais. Eu quero, porque quando eu sento aqui todo dia que eu venho para o culto, a minha cadeira é essa. Então eu tenho que me sentar aqui, porque você deve ter comprado a cadeira, colocou teu nome, colocou lá no primeiro banco da igreja. Não, filho, renúncia. Renúncia. Não, querido, você quer sentar aqui, você assente. É sair da frente, irmão, para o outro passar. Renúncia, vamos lá? Continuando aqui no 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a minha cruz, aquele que não está disposto a se libertar, aquele que não está disposto a colocar seus demônios para correr, aquele que não está disposto a renunciar. Não, se você não quer seguir, pegar a sua cruz, não, então não me siga, não me siga. É a palavra que está dizendo. Se você não estiver disposto a renunciar a você mesmo, não me siga. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Queridos, eu já vi tanta gente pregando isso, né? Tipo assim, tu quer fazer isso? E isso aqui na tua vida deu errado, né? Eu já ouvi isso, eu já ouvi. Então, por que tu não pensou direito antes de fazer? Por que tu não foi calcular? A Bíblia diz isso e isso. Pois é, diz mesmo, tá aqui. Mas sabe onde é que esse capítulozinho aqui se aplica? É tipo, se você tá vendo que você não aguenta ser crente... Se você está vendo que você não aguenta ser crente, não tem problema. Faz o seguinte, não entra. O que essa palavra quer dizer é isso. Se você não tiver condição de pegar a minha cruz e carregar, não entra. Se você não tiver coragem de renunciar a tudo, inclusive família, por mim, não entra. Se você não quiser renunciar seu ego, sua vontade, seus achismos, porque eu penso assim, porque eu quero, porque os seus mimimi, não entra. É isso, calcula direitinho. Eu gosto mesmo de uma mentirinha, eu gosto mesmo de um orgulho, eu gosto mesmo de beijinho no ombro, eu gosto mesmo de perseguir. Eu gosto mesmo quando eu chego num lugar que eu percebo que eu estou incomodando, aí eu já chego causando, eu já chego incomodando mais isso. Eu gosto disso aqui. Então, não vem. É isso que quer dizer, irmãos. É isso que quer dizer. Porque se eu pegar esses 2 versículos aqui e adaptar ele em tudo que eu for fazer, eu vou negar a fé. Eu vou negar a fé. Sabe por quê? Porque quando foi para Abrão, ainda era Abrão, sair do meio da sua parentela, larga a família, larga tudo e vai. Deus não disse para onde era, não. Ele só fez assim, larga tudo aí, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrei. Então ele saiu pela fé. Se ele ia se ferrar, se lascar ou se dar bem, foi pela fé. As guerras que Gedeão, Josafá e muitos outros ganharam era o quê? Tinha 1 trilhão de gente lá fora, ganhava a batalha com 300 pessoas.
Então, para me pegar isso aqui, tudo que eu for fazer, vou ver bem aqui. Será que isso aqui vai dar certo? Eu só vou fazer se dar certo. Aí, cadê a fé? Cadê o impossível? Cadê o sobrenatural? Cadê o sobrenatural? Então, querido, aqui está dizendo o preço do discipulado. Do 25 ao 33. E no meio desse aqui está o versículo 28. Aliás, está o versículo do 28 ao 32 relatando isso. Se você vê que você não é capaz, não vai, porque vão rir da tua cara. Quantas e quantas pessoas, irmãos, infelizmente entraram para Jesus, não deram conta de renunciar ao eu, porque nós vamos sofrer oposições, nós vamos sofrer perseguição, nós vamos sofrer medo, nós vamos sofrer todo tipo de afronta, ameaça de morte e muita coisa. Então, se nós não tiver já morrido para nós mesmos, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu não tiver morrido para que a semente nasça, como está lá em João 12, acho que é 12:27. Se eu não tiver morrido para mim mesma, a minha família, eu vou perecer, porque eu vou servir de escândalo e de pedra de tropeço para minha própria família, para o lugar que eu trabalho, porque a pessoa vê hoje o santarrão, o crentão, e amanhã vê o cara bebendo, prostituindo, adulterando, aí ainda tem a cara de pau, diz assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Oh, Satanás! Usa a própria palavra de Deus, irmãos, para justificar os seus erros. Porque não deu conta de renunciar à carne. É a carne. Isso aí não tem nada a ver com o diabo e nada a ver com Deus. Nada. Vamos para o 33? Da mesma forma, não, vá lá, veja se você pode vencer, faça seus cálculos. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar, aleluia, glória a Deus, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui pegou pesado, porque a palavra tá cara. Renunciar. Se você não renunciar a tudo que você possui, você não pode ser meu discípulo. E isso aqui, irmão, tá muito mais com o que eu possuo dentro de mim do que até com bens materiais. Porque quando a pessoa vem para Jesus, ele tá tão crente que ele dá tudo. Tudo ele vai dando. Fica o melhor ofertante, o melhor dizimista fiel, é tudo uma benção. Aí quando começa a ser confrontado o eu, quando Deus diz, deixa eu ver bem aqui se tu tá disposto a pagar o preço do discipulado. Eu acho bonito, irmão Paulo, porque Paulo perseguiu a igreja ao extremo. Aí no dia que ele foi pego por Jesus, que Jesus disse, Ananias, vai lá e ora nele. Ananias disse, Senhor, mas esse cara que estava perseguindo, matando a igreja e tal. Deus disse, vai lá, porque eu vou usar ele vai ser meu instrumento, e agora ele vai... Pode ir lá, irmão, está escrito com essas palavras. Vai lá, porque agora ele vai entender o quanto custa sofrer pela minha obra. Tá? Tá lá. Tá lá. Ele agora vai entender o quanto custa sofrer por minha... Agora ele estava perseguindo, agora é ele que vai ser perseguido. Não tem aquilo que tu planta, tu colhe. E Paulo foi o mais perseguido de todos. E vira e mexe, tu tá lendo a palavra, ele tá lá dizendo, eu era o que perseguia a igreja. Eu perseguia. Foi preso, foi tudo. Mas ele não desistiu, irmão. Depois de tudo, quando começou a perseguição, Paulo poderia ter perseguido. Mas ele renunciou até o que ele tinha estudado antes, irmãos. A Bíblia diz que ele deu como esterco, oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui diz que quando que Paulo disse, irmãos, que até o que ele havia estudado antes, e Paulo foi treinado, ensinado, estudado, capacitado, irmão, nos pés de Gamaliel. Era o cara naquela época. Era como se fosse um Harvard de hoje. Foi lá nos pés de Gamaliel. Ele era o cara. Com 12, 13 anos ele já era o cara. Ele não era uma criança. E ele deu todo aquele aprendizado como esterco. Ele renunciou até o que ele estudou.
Porque aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus capacitou ele para fazer, ele renunciou tudo, irmãos. Ali é uma vida de renúncia. Apanhou, não desistiu, ele calculou, como está aqui, ele calculou tudo e disse o quê? Vale a pena, irmãos. Calcula, irmão, faz o cálculo aí do que é uma vida no inferno. Faz um cálculo aí o que é uma vida no mundo, nas mãos do diabo. E faz um cálculo do que é viver essa palavra aqui para ver se vale a pena, irmãos. Para ver se vale a pena. Faz o cálculo. Sabe, irmão, essa live não tem muita coisa para falar não, porque a palavra já diz, eu ia falar sobre purificação, mas acho que não tem nem por que falar. Faça o cálculo. Faça o cálculo. Faça o cálculo e veja se vale a pena você renunciar ou não. Se vale a pena você viver nesse mundo aí, ou se vale a pena você sofrer aqui as oposições, a perseguição, rasgar teu eu, rasgar tua ignorância, rasgar o disse-me-disse, rasgar o teu ego. Irmão, tem gente que não consegue se libertar e não é outra coisa senão o ego, a arrogância. Tem gente que passa 1000 anos dentro da igreja e é arrogante. Ele chega dentro da igreja, o pastor, a pastora, os líderes, é tudo humilde, mas ele continua arrogante. Ele não sabe se dirigir às pessoas, ele se acha o cara, o bambambam, você não é. Aí todo dia é quebrado, todo dia é humilhado, mas o orgulho, a arrogância, o ego é tão grande que não consegue ver que está sendo quebrado. Aí diz assim, fulano está me humilhando, é Deus. E outra coisa, queridos, tem momentos que não é ninguém, é nós que humilhamos a nós mesmos. O nosso ego nos leva a gente se submeter a certo tipo de coisa, por causa da renúncia. Aqui está dizendo, dessa forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discipulado, não pode ser meu discípulo. Você tem que renunciar a tudo. Tudo, irmão, tudo que você possui. A carnalidade, você precisa renunciar. Então, querido, nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você. Faça seu cálculo e veja, irmãos. Faça seu cálculo e veja se vale a pena. Qual foi a palavra que eu li? Lucas, capítulo 14, dos versículos do 25 ao 33, que termina com a palavra renúncia. Começa com o preço do discipulado e termina com renúncia. E no meio disso tem, calcula aí para ver se vale a pena. Calcula aí, irmãos. O preço do discipulado, o cálculo e a renúncia. A vida cristã é essa. Essa é a vida cristã, queridos. Amém? Deus te abençoe. Uma boa manhã, um bom dia. Shalom.